E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite. Bom, o mesmo papo de sempre aí na nossa preleção, né, da gente tentar um feedback a respeito do áudio do vídeo. Então, se vocês conseguem me ouvir, me dá aí um ok, por favor, aqui no chat, tá? Se vocês conseguem observar aqui a passagem dos slides, por favor, também me dê um ok. Se vocês conseguem ver minha caneta aqui, me dê, por favor, um ok também. Aí a gente começa a nossa conversa a partir do que a gente viu aqui na semana passada. Beleza? E aí? Tudo ok, então. Show de bola. Beleza, gente. Então, olha só. Vamos nós, né, de novo. Então, a gente estava aqui na última semana fazendo uma introdução acerca de circuitos lógicos, porque o que a gente vai começar a estudar mais à frente são circuitos lógicos chamados de combinacionais. Tá? Esses circuitos lógicos combinacionais, eles fazem parte de um grupo de circuitos lógicos, tá? E eles se contrapõem a um outro grupo chamado de circuitos lógicos sequenciais. Tá? Bom, de maneira geral, a gente vai aprender que circuitos lógicos sequenciais, eles têm memória, eles têm estados. Tá? Então, eles dependem de algo que aconteceu anteriormente para tomar uma decisão ou para observar a saída de agora, por exemplo. Os circuitos lógicos combinacionais, que vão ser os primeiros que a gente vai estudar, eles não dependem de memória, eles não dependem de situações passadas, tá? Eles só dependem do agora, só dependem das entradas atuais. E aí as entradas atuais fornecem uma saída que também é atual. Certo? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso adiante. O fato é que a gente está começando a conversar sobre os circuitos lógicos. A gente expôs as portas lógicas, tá? E está fazendo uma descrição algébrica dos circuitos lógicos. O que é a descrição algébrica? São expressões da álgebra booleana que descrevem um circuito lógico. Tá? Então lembra que há algumas formas a gente descrever um circuito lógico. A gente pode fazer isso através das expressões booleanas, de álgebra booleana. A gente pode fazer isso, por exemplo, através das tabelas verdades. A gente pode fazer isso através de diagramas de circuitos digitais ou de circuitos lógicos, que são aquelas portas lógicas, cujos símbolos são conhecidos. Tá? Ou ainda, que a gente tem mais interesse e vai ver isso mais à frente do curso, através da programação de uma linguagem de descrição de hardware, né? Afinal de contas, essa talvez seja a forma mais comum de tudo isso que a gente estuda aqui, toda essa teoria se aplicar. Tá? Bom, então, nessa nossa conversa da gente não perder muito as aplicações finais do processo, isso é importante ter em mente, né? É importante ter em mente que todo esse conteúdo matemático, todo esse conteúdo teórico, né, que tem a ver com lógica, afinal de contas o sistema é digital e é binário, né? Então isso incorpora uma lógica por trás, né? Todo esse conteúdo com respeito à álgebra booleana, que naturalmente também tem a ver com lógica, essas expressões algébricas, os circuitos digitais e a sua simbologia, as tabelas verdades, a ideia do raciocínio, tudo isso pode ser aplicado, por exemplo, através de uma linguagem do tipo
HDL, né? Vem de Hardware Description Language, que é a linguagem de descrição de hardware. Tá? Então, há uma placa, né, de desenvolvimento de vários fabricantes. Essa placa, por exemplo, um exemplo de placa é a FPGA. Tá? Um fabricante comum é a Xilinx, tá? Existem outras. E aí existe um programador, e aí nessa linguagem de descrição de hardware a gente programa justamente o circuito lógico. Tá? A ideia é que se programe justamente as portas lógicas de acordo com as especificações de um certo projeto. Tá? Bom, seja o circuito combinacional, seja o circuito sequencial, como eu já havia comentado. Tá? Existem instruções, existem instruções próprias dessas linguagens, tá? Palavras reservadas, etc., que a gente pode ver ao longo do curso. Bom, uma outra forma de se aplicar tudo isso, eu vou até comentar hoje ao longo da aula, naturalmente, é a utilização de circuitos integrados que não são programáveis, eles já vêm com portas lógicas, né? Digamos que você queira fazer uma aplicação pontual, uma aplicação simples, né? Então você pode, por exemplo, utilizar alguns circuitos integrados. Tá? Uma outra forma de se aplicar toda essa teoria, naturalmente, é a programação de qualquer microcontrolador. Então, por exemplo, a gente pode programar um microcontrolador ATmega numa placa de desenvolvimento Arduino, por exemplo, pensando do ponto de vista lógico, do ponto de vista digital, para que ela realize alguma operação. Tá? Bom, existem várias possibilidades, né? Pode ser, por exemplo, lidar com sensores e atuadores num processo industrial, ou numa simulação de processo industrial, ou, por exemplo, num projeto laboratorial, etc. Tá? Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Tá? A gente estava na aula passada fazendo a descrição algébrica de circuitos lógicos, né? Então, o que a gente vinha fazendo aqui? A gente vinha escrevendo expressões algébricas, certo? Que representam circuitos digitais. Esse daqui é um circuito muito simples, né? A gente tem aqui uma porta lógica E, uma porta lógica OU, e aqui naturalmente uma expressão de saída, né, X, do tipo A vezes B mais C. A vezes B vem dessa operação de E ou AND, ou ainda o princípio multiplicativo, né, o produto. E aí você tem uma porta lógica OU aqui na frente, ou OR, né, do princípio de soma. Tá? Bom, então, a gente pode descrever essas expressões algébricas para circuitos simples e para circuitos mais complicados. Tá? E esses circuitos aqui, naturalmente, são circuitos simples, né? Você tem aqui uma porta OU, aqui uma porta E, aqui a porta de inversão, aqui uma porta OU, aqui também a porta de inversão. Tá? Isso aqui é simples, mas eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Observa, nessa situação aqui que a gente já pontuou, você tem um A vezes B, naturalmente, essa operação é feita primeiro e depois aqui você tem uma soma, né? Porque primeiro aqui você faz o produto e o resultado desse produto é colocado na soma. Tá? Agora, nesse caso aqui de baixo, primeiro a gente faz a soma e depois o resultado da soma vai fazer a multiplicação com essa outra entrada aqui C. Tá? E aí, naturalmente, você vai ter aqui a sua saída X. Tá? E observa aqui embaixo o seguinte, que você tem a inversão da entrada A e depois que há a inversão da entrada A, você vai fazer aqui a soma, né, com B. E aí você vai ter, observa, A barrado ou A negado mais B. Certo?
Agora, desse lado aqui, o que você tem é primeiro a soma e depois o resultado dessa soma está sendo negado, né? Está sendo barrada. Tá? Essas expressões aqui, principalmente essa, é importante porque lá na frente vão aparecer teoremas da álgebra booleana. Tá? Esses teoremas da álgebra booleana, eles muitas vezes, em alguns deles existem termos como esse daqui, tá? E esses termos são importantes, esses teoremas são importantes porque com eles a gente consegue fazer a simplificação de expressões, e a simplificação de expressões ela tem um propósito muito claro, que é a diminuição do circuito, né? E a diminuição do circuito naturalmente leva a um custo-benefício muito melhor do ponto de vista de engenharia, né? Afinal de contas, você vai ter um espaço menor sendo utilizado, a quantidade de portas lógicas vai ser menor, o atraso para processamento é menor, então processa-se mais rápido, o aquecimento do sistema é menor, porque você tem menor quantidade de portas lógicas. Enfim, o que se tem é um projeto de engenharia melhor. Tá? Bom, mas vamos mais, né? Então, observa aqui que a gente tem um circuito um pouco mais complicado, né? Mas não é um circuito grande, né? Então, o que está sendo feito aqui, na verdade, para fazer a descrição algébrica dos circuitos, é a análise intermediária, tá? Então, a cada porta lógica aqui, o que está se fazendo? A cada porta lógica está se analisando a operação que ela está implementando, né? Por exemplo, daqui ó, o A foi barrado, tá? Agora aqui o A ele não está barrado, é original. Nesse ponto foi feita a soma com D, tá? Agora, quando a soma passou por uma porta de inversão, uma porta NOT, você tem aqui A mais D barrado, né? De outro ponto de vista, nessa porta E aqui, a gente tinha o A barrado, e B e C, né? Ou a multiplicação dos três. Portanto, você vai ter aqui o produto desses três termos. E aí, por fim, você tem uma porta E, tá? Com o produto deste termo com este termo aqui, cujo resultado é esse daqui. Tá? Bom, daqui a pouco a gente vai, junto com os teoremas da álgebra booleana, a gente vai mostrar as operações, né? Então, as operações de distribuição do produto, de associação e etc., para ver se é possível que isso daqui seja modificado, seja simplificado ou coisa parecida. Tá? Bom, aqui embaixo exatamente o mesmo processo, exatamente a mesma ideia, só que com portas e com circuitos diferentes. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui ponto a ponto do circuito e que vocês se certifiquem de que isso daqui está certo. Tá? De certa forma, é um exercício para ser realizado. Beleza, gente? E aí, tá tudo certo? Como é que tá a transmissão aí? Tudo ok também? Tudo tranquilo? Vai lá, me dá um ok aí, por favor. Bom, agora, o que a gente começou a discutir na última aula foi a avaliação dessas saídas, né? A avaliação da saída nada mais é do que atribuir a algumas ou a todas as variáveis valores específicos. Tá? Esses valores eles são fornecidos, né? Ou por um problema, ou por uma situação, né? Ou, enfim, por uma questão prática ali do projeto, ou por uma situação prática do projeto. Né? Por exemplo, se for um sensor que está acionado, ele pode fornecer uma especificação para dar um nível lógico 1, por exemplo, né? Ou o sensor que não estiver acionado, ele vai fornecer a especificação para o nível lógico 0. Tá? Essa lógica ela pode ser invertida, tá? Isso é uma questão de especificação. Geralmente considera-se nível lógico 1 como lógica positiva, claro, né? Ou que algo está acontecendo. Mas nada impede que um projeto de sistemas digitais seja concebido com a lógica oposta, tá? Ou com a lógica contrária.
Bom, e aí, o que a gente fez aqui, está até escrito no nosso slide, é o seguinte: a gente simplesmente atribuiu valores aqui para cada variável dessa, e aí, atribuindo valores para cada variável dessa, a gente avaliou a saída, né? A gente tem que levar em consideração aqui, claro, essas operações aqui que denotam o fato de estar negado ou de estar barrado, tá? E, naturalmente, as operações aqui de multiplicação e de soma, que representam, respectivamente, a lógica e a lógica OU, tá? Bom, pessoal, então vamos à frente aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui a qualquer momento, pode colocar ali no chat para mim. Bom, então, observa, né? Quando o circuito começa a ficar um pouco maior, a ideia para que se analise aqui a saída é que a gente faça pontos intermediários, né? É o que eu falava há 2 slides. Então, deixa eu tentar fazer um zoom aqui para melhorar um pouco essa visualização. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esse circuito lógico aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 portas lógicas, uma porta NOT, uma porta E, outra porta e uma porta OU aqui, né? Então, para a gente manter aqui o padrão em inglês e português, tem aqui todas essas portas. Então, a ideia é que a gente faça a avaliação ponto a ponto. Isso serve para um circuito grande e para um circuito menor também, mas é claro que ele é melhor, esse método é melhor aplicável em um circuito maior, tá? Ou seja, que a gente faça passo a passo. Então, observa, eu tenho 3 entradas, né? A, B e C, e eu vou ter aqui uma saída, né? Que eu posso chamar aqui de X, por exemplo. A ideia é que eu faça porta a porta. E aí, nessa tabela, a gente colocou cada coluna com respeito a uma dessas saídas intermediárias, digamos, né? Ou desses pontos intermediários. Então, observa, esse U aqui, ele se refere a esse ponto, né? Então, eu tenho aqui um A barrado. Afinal de contas, aqui eu tenho A, logo aqui eu vou ter um A barrado. O V, que se refere a esse ponto, é o produto do B pelo A barrado. Tá aqui. O W, que se refere a esse ponto, é o produto do B, observa, é o B puro, né? Pelo C, também puro. E aí, por fim, aqui o X, que é esse último ponto, que seria a soma ou a lógica OU de V por W. Beleza? Bom, e aí? E aí que quando a gente faz a avaliação, é interessante que a gente faça coluna a coluna, tá? Então, por exemplo, o que eu vou ter aqui? Olha, nessa primeira coluna, como eu tenho um A barrado, enquanto aqui o A for 0, esse U vai ser 1. E enquanto o A for 1, o A barrado vai ser 0, tá? Bom, naturalmente, quando eu estou fazendo a avaliação aqui, nesse caso, eu já escrevi todas as possibilidades aqui, ou seja, com 3 bits, eu já escrevi as 8 possibilidades da faixa de contagem que vai de 0 até 7. Tá? Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Tá? Bom, fazendo então aqui primeiro a coluna do U, eu vou ter 0, então aqui 1, 0, então aqui 1, 0, então aqui 1, 0, então aqui 1. Depois 1, então aqui 0, 1, então aqui 0, 1, então aqui 0, 1, então aqui 0. Agora, depois, qual é a ideia? Você vai fazer um E do A barrado, ou seja, dessa coluna aqui, com o B, que é essa coluna aqui, tá? Bom, um E significa que eu só vou ter 1 na saída quando ambas forem 1 na entrada. Tá? E aí, o que eu vou analisar?
as únicas situações em que isso acontece são essas duas linhas aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui o B1 e 1 e o A barrado, observa que é A barrado, 1 e 1 também, tá? Ou seja, eu vou ter 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tudo certo, gente? Tudo bom, né? E aí, tudo bem? Me dá mais um ok. Agora eu vou esperar vocês me darem um ok aí para ver se está tudo tranquilo em relação à transmissão, em relação ao conteúdo, em relação à velocidade, etc. Me dá um ok aí se tiver, faz favor. Beleza, beleza, show de bola. O Gabriel é o porta-voz ali, né? Ou o herói da resistência, né? Bom, vamos lá. Para a gente continuar, uma possibilidade aqui interessante, a próxima situação é completar a coluna do W, né? Observa o W, se eu tirar o zoom aqui, ele vai ser o produto do B com o C. Tá? Voltando o zoom, o produto do B com o C, a gente tem que analisar quais colunas, né? Essa daqui e essa daqui. E aí vai ter uma aqui onde, ó, tá aqui a coluna preenchida. Vai ter um quando eu tiver um no B e um no C. Isso só acontece aqui e aqui. O resto é tudo zero, tá? Bom, e depois, o que você faz? O que você faz é o seguinte, é analisar a última coluna, tá? A última coluna é uma soma, né, de V com W, né, ou uma lógica OR de V com W. Bom, então, justamente o interesse desse processo passo a passo é que eu não precise olhar lá o A barrado, o B com o C, depois fazer a soma. Já olho o que? A soma desse cara com esse cara. Observando que agora é uma soma, então, se tiver um em um ou o outro, a saída vai ser 1, né? Portanto, isso vai acontecer aqui não, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui não, aqui não, e aqui sim por conta desse 1, certo? Bom, então, aí a gente fez passo a passo uma análise com calma, né, dos pontos intermediários desse circuito lógico que não é grande, tá? A gente fez a avaliação da saída para todas as possibilidades de entrada. Beleza? Bom, vamos lá. E aí, vem aquele papo que eu estava falando no começo da aula, tá? Aquela preleção. Para a gente não esquecer onde que a gente pode encontrar todo esse conteúdo, né? Toda essa teoria até então. E aí a primeira possibilidade aqui que eu coloquei no slide foi uma das que eu citei no começo da aula, que é a utilização em circuitos integrados, tá? A utilização de circuitos integrados. Esse circuito integrado aqui, muito provavelmente, ele é um circuito integrado da linha TTL74 alguma coisa. Esse alguma coisa aqui é um código que define o tipo de porta lógica. Tá? Essa porta lógica aqui é uma porta lógica OR, né? Tem 4 portas lógicas aqui dentro. Então, se eu não me engano, esse circuito vai ser um 7432. Tá? TTL se refere à tecnologia utilizada na construção dessas portas lógicas aqui. Tá? Essa tecnologia se refere a transistor. Tá? Então, a utilização de transistor para construir essas portas lógicas aqui. Essa tecnologia não é a mais nova, né? Pelo contrário, essa tecnologia é antiga.
tá? Vieram outras depois, de forma que a gente utilizasse outro padrão de alimentação, ou a quantidade de portas lógicas encapsuladas era maior, enfim, muita coisa mudou, tá? Mas esse aqui é o primeiro exemplo de um circuito integrado de fácil utilização para aplicação de portas lógicas, tá? E aí observa, dentro desse circuito integrado aqui, a gente tem 4 portas lógicas OU, tá? É um circuito integrado que tem 14 pinos, tá? É fácil de observar aqui. Desses 14, 2 aqui se referem à alimentação, então tem um ground aqui no pino 7 e um VCC aqui no pino 14, tá? Isso pode variar de acordo com a especificação, sim, mas geralmente essa alimentação na lógica TTL, né, é de 5 volts, tá? E aqui observa, a gente tem entrada, entrada, saída, entrada, entrada, saída, entrada, entrada, saída, entrada, entrada, saída, tá? Então tem 4 portas lógicas do tipo OU dentro de um circuito integrado desse, tá? Digamos que até hoje em dia, né, é incomum, mas digamos que até hoje em dia eu queira fazer uma lógica muito simples de acionamento de algum dispositivo, né, ou enfim, quero tratar uma lógica de maneira muito pontual, sem nenhuma possibilidade de aumento do meu processo, né, do meu projeto, seja qual for ele. Então pode ser que seja viável você colocar um circuito integrado desse tipo aqui, né? É incomum, tá? Extremamente incomum, porque vale mais a pena você trabalhar com possibilidade de expansão, né? Isso significa o quê? Colocar, de repente, um microcontrolador, algo que você possa depois expandir a quantidade de sensores, a quantidade de atuadores, enfim, o seu projeto de maneira geral, tá? Mas é uma possibilidade de aplicação, de visualização dessas especificações lógicas, tá? Bom, sim, isso aqui também é bem interessante pelo seguinte, porque a gente vem conversando sobre circuitos lógicos e aparecem símbolos, né? Esses símbolos são reconhecidos, claro, mas talvez seja interessante a gente começar a entender do que isso aqui é feito, tá? Então, eu não quero entrar no mérito aqui de um curso de materiais ou de fabricação de circuito integrado, etc., mas é para a gente ter uma noção de como isso aqui é feito. E aí, por exemplo, tem aqui uma outra porta lógica, que é uma porta NOT, tá? E aí eu estou meio que simplificando, escrevendo o seguinte, olha, depende da tecnologia, depende de uma série de situações, mas a gente pode, por exemplo, pensar um transistor como uma porta lógica, tá? E aí, quando você fala em transistor, se você já fez um curso de eletrônica analógica, você já tem alguma noção de como você fabrica um transistor, né? E aí você vai ter alguma noção de como você fabrica ou de como você tem a concepção de uma porta lógica em eletrônica digital, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma lógica de portas baseadas em diodos também, tá? E aqui eu coloquei uma porta NOT, mas a gente pode colocar exemplo também de porta OU ou de porta E, tá? Bom, e aí quando você vai lá para o transistor, você sabe lá, né, por exemplo, nesse caso aqui é um transistor bipolar de junção, então ele tem lá um substrato P, um substrato N, né, e, enfim, as junções e as trocas ali de carga, tá? Bom, então, para a gente se ater aqui ao funcionamento do transistor, né, observa, a ideia é que a gente tem uma lógica de negação aqui nesse caso, tá? Então, a lógica de negação seria o seguinte, olha, se você coloca um nível lógico 1 aqui, se a saída nesse ponto, você teria uma saída 0. Se você coloca um nível lógico 0, se a saída nesse ponto ali, você teria um nível lógico 1. Isso seria a implementação de uma porta
de negação, né? Uma porta NOT cujo símbolo é esse daqui. E aí lembrando, né, se a gente for a um nível abaixo, né, a um nível de máquina, esses sinais lógicos eles podem ser interpretados como tensão. Tá? Então seria, por exemplo, olha, se eu coloco nível lógico 1, significa o quê? Colocar 5 volts aqui. Bom, então vamos escrever isso aqui. Se eu coloco aqui 5 volts, tá? Se eu coloco 5 volts aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse transistor aqui ele vai entrar em saturação. Tá? É claro, depende aqui da polarização do transistor, mas espera-se aqui que ele entre em saturação. Se ele entra em saturação, o que acontece? Essa saída aqui vai acabar enxergando o terra, né? O ground, que é a referência. Isso significa que aparece 0 volt aqui. Tá? Agora, do outro ponto de vista, digamos que eu, por exemplo, coloque nível lógico 0. Tá? Se eu coloco nível lógico 0, o que vai acontecer? Esse transistor aqui espera-se que ele fique em corte, e aí se ele ficar em corte, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa saída vai enxergar o VCC, que são 5 volts, portanto, o nível lógico 1. Tá? Então, para a gente não se perder aqui, primeiro eu coloquei 5 volts ou nível lógico 1. A saída deu o quê? 0 ou terra. Tá? Depois eu coloquei nível lógico 0 ou 0 volt. Aterrei ali. A saída deu 1 ou nível lógico 5. Observa, é uma lógica de negação, tá? Uma lógica oposta. Então, isso quer dizer que, de alguma forma, sim, você pode enxergar que uma porta NOT pode ser feita através de um transistor. Tá? Bom, olha, vamos mais. Aqui eu já estou implementando uma lógica E, né? Uma porta AND. Observa, tem uma implementação aqui através de transistor e tem uma implementação aqui através de diodo. Tá? Então, no fim das contas, até esse ponto, a gente está vendo a concepção física aqui de uma porta lógica através de semicondutores. Tá? Bom, aqui a lógica é parecida, tá? Mas acho que é interessante a gente fazer uma análise. Observa, aqui eu tenho a saída, tá? Como se fosse a saída da porta lógica. É como se eu tivesse algo tipo assim, ó. Eu vou ter aqui a saída da porta lógica e aqui eu vou ter as entradas, tá? Então, as entradas A e B, certo? Bom, o que ocorre é o seguinte, eu só vou ter aqui a saída como 1 e esses 6 volts vierem para cá. Se, por um acaso, esse terra vier para cá, eu vou ter a saída lógica 0. Tá? E aí, para que essa tensão de 6 volts, para que essa tensão de 6 volts ela apareça, a única possibilidade é de que esses dois transistores aqui estejam saturados. Tá? E para que esses dois transistores estejam saturados, eu vou ter que colocar 1 e 1, né? Ou nível lógico 6. Né? O padrão aqui é 6 e 6 volts. Tá? Ou seja, eu coloquei 1 e 1, a saída assim deu 1. Agora observa a lógica aí. Né? Se eu colocar um 0 aqui, ou porventura um 0 aqui, o que vai acontecer? Esses caras eles vão estar cortados, né? Ou um ou o outro, no caso. E aí o que vai aparecer na saída é justamente o ground ali, né? Portanto, 0. Tá? E se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, é exatamente a mesma coisa. Né? Os dois, nos casos, ao mesmo tempo vão estar cortados. Tá? E na saída você vai ter 0. Bom, então é uma concepção a partir de transistor. Tá? Essa ideia aqui do diodo também é extremamente interessante.
porque, vê bem, aqui, né, eu tenho a saída, aqui eu tenho as duas entradas. Para que aqui dê 1, eu preciso que essa tensão V chegue aqui. Tá? Para que essa tensão V chegue aqui, eu preciso o quê? Eu preciso que esses dois diodos aqui não estejam conduzindo. Tá? E esses dois diodos só não vão estar conduzindo se eu colocar V aqui e aqui simultaneamente. Por isso a lógica E. Tá? Se eu colocar um ground aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Esse diodo vai conduzir. Tá? Se ele vai conduzir, a tensão vai ficar sobre esse resistor e aí a saída vai enxergar justamente o ground que eu coloquei. Tá? Isso serve a mesma análise para esse caso aqui, ó, certo? Então, eu precisaria colocar tensão aqui e aqui, portanto, isso é uma porta E. Beleza, gente? É uma análise interessante. Faz parte aí da parte de eletrônica analógica com aplicação em eletrônica digital, né? Claro, eletrônica analógica, mas funcionando como portas, né? Com dispositivos ou cortados, né? Ou em saturação ou conduzindo, né? Ou seja, funcionando do ponto de vista lógico, né? Discreto, digital. Tá? Bom, aí eu posso fazer portas ou outras portas? Posso, naturalmente eu posso. Observa aqui, ó, bem interessante também, esse circuito aqui da esquerda, esse circuito da esquerda, ele representa uma lógica OU, tá? Então ele também tem diodos, tá? Mas ele representa uma lógica OU, porque aqui tem uma questão bem diferente. Se eu colocar tensão em qualquer um desses caras aqui, ó, observa que eles estão colocados aqui, ó, de maneira contrária à anterior. Tá? Então, olha aqui onde você coloca a entrada com respeito ao diodo no sistema E e onde você coloca a entrada com respeito ao diodo no sistema OU. Tá? E aqui, se eu colocar uma tensão aqui, o que vai acontecer? Esse diodo vai conduzir. E se esse diodo conduzir, o que vai aparecer aqui na saída? Justamente os 5 volts de entrada. Então, observa, olha, eu coloco uma tensão aqui, imagine 5 volts, esse diodo conduziu, se esse diodo conduziu, na saída enxergou 5 volts. Tá? A única forma de você enxergar 0 volts nessa saída é se você colocar 0, 0, 0 nas 3 entradas, certo? Se você coloca 0, 0, 0 nas 3 entradas, aí essa saída enxerga justamente aqui o terra. O circuito está todo cortado, né? Ele não tem alimentação. Ou seja, é uma lógica OU, né? Porque se estiver em um ou em outro, você vai ter saída 1. Certo? Esse caso aqui é exatamente o caso do slide passado, só que ele está com 3 entradas, tá? Bom, a porta NOT tem uma entrada e uma saída, né? Isso não se aplica às outras portas. Tudo certo? E aí? Como é que estamos aí? Tudo bem? Tudo bem, né? Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouco mais depois dessa pausa aí para essa realização física, né? Introdutória. A gente vai falar um pouco mais a respeito das expressões lógicas, né? E vai daqui a pouco falar sobre os teoremas da álgebra booleana, tá? Então, esse slide aqui, ele representa o que a gente já viu, né? Que é a expressão lógica aqui, olha, que representa o circuito lógico, tá? Seja esse cara aqui de cima, seja esse cara aqui de baixo, certo?
Bom, a ideia aqui é bem análoga às ideias anteriores, né? Que a gente faça aqui os pontos intermediários, depois a gente vai fazendo operação a operação, tá? Da mesma forma, esse circuito aqui, né? Então, observa a soma de A mais B. Aqui eu tenho B barrado, somado com C, e no final das contas você tem esse cara com o produto com respeito a esse cara aqui, tá? Bom, a questão que vai surgir mais à frente são basicamente duas, e elas têm a ver com a álgebra booleana, claro, mas nosso objetivo aqui é observar um propósito para isso, né? Da gente não esquecer de um propósito para esse estudo de álgebra. A gente vai estudar alguns teoremas da álgebra booleana, muitos deles estão relacionados à simplificação algébrica que leva a uma simplificação de um circuito. E, além disso, a gente vai estudar portas lógicas universais. Então, isso é interessante, proporciona flexibilidade no projeto, proporciona, claro, conhecimento acerca do sistema digital, das portas lógicas do circuito. Tá? Porque, por exemplo, a gente estudou 3 portas, né, que são as 3 portas fundamentais, a NOT, a OR e a AND. Né? Existem outras portas, sim. Agora, existem portas cuja junção a gente pode fazer portas OR, portas AND e portas NOT. Então, imagine que houvesse um tipo de porta só, que de acordo com a combinação entre portas desse mesmo tipo, eu fabricasse portas NOT, ou portas AND, né, ou portas OR. Bom, isso vai aparecer, isso se chama universalidade de portas. Tá? Então, vamos lá. Existem aqui mais 2 portas de interesse, até esse momento, que são as portas NOR e as portas NAND. Tá? Inclusive, eu comentei lá no começo da aula a respeito dessa expressão lógica aqui. A porta NOR é uma porta de OU que é seguida por uma negação. Tá? Então, é como se eu fizesse exatamente essa junção aqui de uma porta OU com uma porta NOT. E, naturalmente, eu vou ter uma saída x igual a A mais B barrado. Tá? Existe aqui uma simplificação a respeito da simbologia, que é essa daqui. Então, esse ponto aqui na frente denota a inversão da porta. Tá? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista de tabela aqui de resultado, o que você vai ter? No lugar de 0, você vai ter 1, no lugar de 1, você vai ter 0, comparando-se OR com NOR. Tá? Bom, e uma outra porta análoga é a NAND. Né? Qual é a ideia? Depois de um produto, depois de uma porta E, você vai ter uma negação, né? Uma porta NOT. E aí você vai ter aqui A vezes B barrado como saída. Tá? Do ponto de vista de simbologia, de forma análoga, você tem aqui esse ponto na frente para denotar a inversão. Bom, se você for analisar a tabela, o paralelo traçado é muito parecido. Né? Você vai ter onde é 0, 1, e onde é 1, você vai ter 0. Tá? Então, aqui eu tenho a AND, lá aquela original, e aqui a NAND, que é a AND com a porta de inversão na sua frente. Certo? Bom, então, a gente pode fazer aqui uma análise rápida de um circuito utilizando portas NOR, portas NAND. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um C e um D, só que a entrada aqui agora é de uma porta NOR. Né? Então, na verdade, eu não vou ter só C mais D, eu vou ter C mais D barrado. Tá? E aqui um B e um A entrando numa porta NAND. Tá? E aqui, é claro, que na frente eu vou ter esse A vezes esse B barrado. Tá, pessoal? Então,
observa que eles estão barrados juntos, assim como esse C e D estão barrados juntos também. E aqui eu vou ter como a expressão o A vezes B barrado, que é a partir dessa porta aqui, certo? Tendo o produto com o C mais o D barrado, tá? Bom, se a gente for analisar aqui a saída para valores específicos, por exemplo, 1, 0, 1 e 1, colocando aqui dentro, você vai ter 1 mais 0, que dá 1, só que isso é barrado, então vai dar 0, só que tudo aqui fora está barrado por conta desse cara aqui, portanto, você vai ter um 0 barrado, cujo resultado final é 1, tá? E aí, tá certo isso aqui? Ou será que está errado? Analisemos, né? Vamos analisar isso aí com calma, tá? Porque o que a gente sabe é o seguinte: se a gente for fazer ponto a ponto, digamos que a gente chamasse esse ponto aqui de um ponto V, tá? Então a saída aqui nesse caso, ela seria claramente o que? Seria A vezes B vezes V, tudo isso daqui o que? Barrado, tá? A gente sabe que esse V aqui, ele é igual a quem? C mais D barrado, tá? Então eu posso colocar isso aqui dentro de maneira que eu tenha um A vezes um B, certo? Isso aqui está barrado, né? Vem aqui, e aqui vai aparecer quem? Vai aparecer esse C mais D entre parênteses por conta do produto, tá? Esse C mais D ele é barrado, proveniente daqui, certo? Mas aparece uma outra barra em cima, proveniente da onde? Proveniente daqui. Então eu tenho essa expressão, que é justamente essa expressão que o slide trouxe. Beleza? Bom, as coisas começam a ficar um pouco mais não complicadas, né? Mas elas requerem um grau de atenção aqui maior por conta das lógicas, né? De negação, não negação, tal. Tá? É natural que tudo isso daqui vai disponibilizar para a gente mais ferramenta, né? Mais versatilidade para desenvolver um projeto lógico, tá? Quantidade de portas, etc. Né? Bom, e aí? Como é que estamos? Tudo certo? Me diga aí. Bom, pessoal, então aqui eu apresentei as duas portas NAND e NOR. Eu ainda não falei da universalidade delas, tá? São justamente essas duas portas aí que são chamadas de universais, porque a partir delas a gente pode construir outras portas, tá? Eu vou voltar nesse assunto. E agora eu vou revisitar aquela parte dos teoremas booleanos. Tá? Esses teoremas são importantíssimos. Alguns não são tão óbvios porque a álgebra é booleana, né? É uma álgebra lógica, não é a álgebra convencional. Mas eles são extremamente importantes para a gente fazer a simplificação e a melhoria no projeto lógico. Tá? Bom, esses primeiros teoremas aqui, essas expressões de interesse, elas são chamadas de uma variável. Tá?
Então, tem umas coisas, apesar de um pouco óbvias, outras, algumas um pouco óbvias e outras menos. Então, por exemplo, observa, olha, uma operação E com zero, independente do que tenha do outro lado, dá sempre zero. Tá? É preciso que a gente saiba entender essas expressões aqui. Eu tenho um x e zero. Esse x ele pode ser zero ou pode ser 1. Tá? O sistema é binário. Isso quer dizer que, independente se ele for zero ou se ele for 1, se for uma operação aqui com E, vai dar sempre zero. Tá? Isso é interessante em várias aplicações. Tá? Por exemplo, digamos que você queira habilitar alguma coisa. Tá? Habilitar alguma coisa, por exemplo, na verdade, habilitar alguma coisa é mais interessante nessa segunda aqui, né, eu imagino. Porque você está fazendo um E com 1. Né? Nesse caso, o E com 1, ele vai ser o próprio alguma coisa, né? Porque se o x for 0, a saída vai ser 0. Se o x for 1, a saída vai ser 1. Então, ele meio que repassa para cá isso. Tá? Então, esses dois circuitos aqui, eles podem fazer algum tipo de habilitação. Né? Eu quero deixar algo habilitado. Bom, eu posso pensar numa lógica aqui com um E, e aí eu posso colocar uma das entradas, um nível lógico 0 ou um nível lógico 1, tá? Dependendo do que eu quero habilitar, da minha lógica de habilitação. Então, digamos que eu queira passar alguma coisa da entrada para a saída, independente do que seja essa alguma coisa, eu tenho aqui uma porta lógica E, com a outra entrada 1. Tá? Bom, 1x vezes x dá x. Tá? O que é x vezes x? É uma lógica E, né, de alguma coisa com essa mesma alguma coisa. Então, a lógica vai dar x. Por exemplo, 1 e 1 dá 0, 0 e 0. Ou melhor, 1 e 1 dá 1, 0 e 0 dá 0. Tá? Me corrija aí se eu falar alguma coisa errada. Muito às vezes a gente se confunde aqui, porque, enfim, é muito 0 e é muito 1, né? É muito circuito. Agora, olha só que situação interessante, né? Quando eu faço um E, tá? Vamos analisar aqui com calma, né? Se concentrar aqui. Quando eu faço um E de alguma coisa com alguma coisa barrada, dá sempre 0, né? Que é essa representação aqui do circuito e essa representação aqui da expressão algébrica. Por quê? Porque se eu tenho 1, aqui eu vou ter 0, ou seja, vai ser 1 e 0, 0. Se eu tiver 0 aqui na frente, vai ser 1, que vai dar 0 também. Tá? Então, isso é importante, além de aplicações de circuitos e tal, mas principalmente aqui nesse ponto, digamos que isso apareça em expressões algébricas. Né? Se isso aqui aparecer por algum motivo, você pode colocar que é 0 imediatamente. Se isso aqui aparecer, você pode imediatamente colocar que é o próprio x. Tá? Nesse caso aqui, diferente daquela álgebra convencional, não vai ser x ao quadrado naturalmente, vai ser o próprio x. Tá? Bom, agora, do outro lado, as operações análogas comportam ou. Tá? Então, olha, x ou 0 vai dar sempre x. Tá? X ou 1 vai dar sempre 1, independente do que tem aqui, né? A lógica com 1 dá sempre 1. X mais x igual a x, olha que interessante isso, né? A álgebra convencional leva você a escrever 2x, naturalmente aqui isso não acontece. Então eu tenho aqui x mais x igual a x, e um x mais um x barrado dá sempre 1. Então isso também é bem interessante. Se você tiver que, por exemplo, simplificar alguma expressão que tenha x mais x, naturalmente esse termo aí vai dar sempre 1. Tá? Por quê? Bom, se isso for 0, isso vai ser 1, cujo resultado é 1. Se isso for 1, isso vai ser 0, cujo resultado é 1. Tá? Bom, então, revisitamos aqui as expressões, né, lógicas interessantes de uma variável para a álgebra booleana. Tá? Aqui aparecem expressões com mais de uma variável. Então, observa, tem aqui uma lista de expressões, tá? Elas envolvem soma e multiplicação. Então, observa, você tem aqui a soma, né, de x mais y sendo igual a y mais x. Tá?
Então, a ordem aqui dos fatores na hora de uma lógica ou, naturalmente, não vai interferir. Se é 1 mais 0 ou se é 0 mais 1, o resultado é o mesmo, tá? Exatamente a mesma coisa acontece no produto. Então, essas expressões aqui, essas propriedades aqui, elas são herdadas da álgebra convencional, tá? Assim como outras que a gente vai ver aqui mais à frente, certo? Bom, aqui aparece mais uma, né, que diz respeito à associatividade da soma, né? Então, se você faz aqui x mais y mais z entre parênteses, vai ser o mesmo que colocar os parênteses no x mais o y, tá? Então, a associatividade aqui não faz diferença. Tudo isso vai ser igual à lógica de x mais y mais z, tá? O mesmo acontece com o produto, certo? Então, a associatividade aqui do produto também não interfere, né? E aqui, essa 13ª A, ela é bem interessante porque é a distribuição aqui, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, x entre parênteses y mais z, eu posso distribuir esse x aqui, né? Que eu vou ter a minha igualdade sendo a minha igualdade prevalecendo, né? Sendo preservada, certo? Bom, isso aqui é importante na hora da gente fazer os algebrismos de fato, na hora da gente manipular as expressões algébricas, né? Bom, aí a 13b aparece também uma distribuição que também é importante, né? Eu faço o WY, o WZ, depois o XY e o XZ. Tudo isso aparece aqui, tá? Agora, aparecem a 14 e a 15, que são extremamente interessantes e extremamente importantes, tá? Por que elas são extremamente interessantes e por que elas são extremamente importantes? Porque elas não são óbvias do ponto de vista de álgebra convencional, elas só acontecem em álgebra booleana, tá? Isso que pode ser demonstrado, tá? Eu até incentivo vocês a fazerem a demonstração algébrica dessas propriedades, ou você pode simplesmente atribuir valores e observar que essas igualdades elas são verdadeiras, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar uma primeira aqui, que é x mais xy igual a x. Tá? Então, seria algo como x mais xy igual a x, né? Não parece tão óbvio à primeira vista, mas um pequeno estudo de lógica aqui já leva a gente observar que ela faz sentido. Porque, por exemplo, digamos que eu coloque aqui o x em evidência, uma vez que a propriedade da distribuição é válida, né? Então, eu vou ter 1 mais y, né? E aí, olha só que situação. Eu estou fazendo a soma de 1 com alguma coisa. E aí a gente já observou lá atrás que, observa aqui, eu vou voltar, quando eu faço a soma de 1 com qualquer coisa, quanto que dá isso? Dá 1. Portanto, eu vou ter aqui igual a x vezes 1. E x vezes 1, a gente já viu que dá quanto? O próprio x, tá? Ou seja, isso aqui é x. Então, é bem interessante, né, a propriedade, porque a gente pode simplificar aqui bastante expressões com essa propriedade aqui, certo? Então, eu vou encorajar vocês a pensarem na prova, inicialmente na verificação dessa propriedade aqui, tá? A verificação é o quê? Você colocar aqui valores para x e para y, né, 0 ou 1, e você chegar no resultado, olha, realmente é coerente com o lado direito aqui da igualdade, tá? E no segundo momento, eu vou incentivar vocês a fazerem a prova dessa expressão, certo? De maneira algébrica, né? Analisando aqui as propriedades, o que você pode substituir, baseado no que já foi visto daqui para cima e nos slides anteriores. Certo? Aqui é uma daquelas que a gente acabou de fazer, né? Bom, então, observa como que a simplificação, ela parece interessante, tá? Então, a gente tem aqui uma expressão algébrica booleana que representa um circuito lógico, tá?
E aqui a gente tem naturalmente porta OU, aqui porta E, aqui porta E também, porta NOT, né? Então, e a gente pode simplificar isso aqui, tá? A simplificação dessas expressões, ela exige às vezes alguma experiência, né? Então é preciso que a gente faça exercícios, né? Mas existem situações que são mais prováveis, né, de acontecerem, da gente começar a fazer. Por exemplo, a gente pode pensar em colocar em evidência termos que são iguais, tá? Ou se a gente observar alguma igualdade, alguma propriedade daquela, a gente tem que estabelecer a igualdade da propriedade. Então, por exemplo, aqui me parece que eu posso colocar o A e o B barrado em evidência, né? O que sobra, B mais D barrado, naturalmente isso aqui dá 1, de acordo com aquelas propriedades, então o resultado é A vezes B barrado. Tá? Então, essa expressão aqui inteira, ela dá os mesmos resultados para essa daqui, independente dos valores de entrada. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu posso representar aqui um circuito com uma quantidade muito menor de portas lógicas, né? Num espaço muito menor, ou seja, o sistema inteiro fica mais eficiente. Tá? Bom, aqui tem outro exemplo para a gente fazer também a simplificação. Tá? Então, olha, a gente tem aqui dois termos, estão multiplicando, esses dois termos aqui têm soma. Tá? Então, uma possibilidade aqui que aparece é que a gente faça a distribuição aqui, né? Porque se eu não fizer, eu não consigo enxergar mais nada aqui que possa ser feito. Tá? Então, aqui eu vou ter, olha, 1A vezes 1A barrado, está aqui. Depois, 1A barrado vezes o B, está aqui. Depois, 1B vezes 1A, está aqui. E depois, 1B vezes 1B, tá? Bom, e aí se você for analisar, já apareceram situações interessantes, né? Você tem 1A vezes 1A barrado, 0. Tá? O B vezes o B vai ser o B puro, certo? Então, você vai ter aqui, no final das contas, ó, A barrado B, A, B e B. Tá? Bom, e agora? O que eu posso fazer aqui para simplificar essa expressão? Será que já chegou na menor quantidade possível de operação, na menor forma? Tá? A gente só descobre isso com a experiência, a gente só descobre se bater o olho e falar, olha, não tem como mais fazer nada. Só que se você observar, tem aqui, né, o B em evidência, então isso é uma característica típica de que há o que fazer ainda nesse circuito. Né? Bom, então se ainda há o que fazer nesse circuito, eu coloco o B em evidência, o que me resta A barrado, A e 1. Bom, esse 1 aqui é justamente para você dizer que tudo isso daqui dá 1, afinal de contas é uma soma que tem um termo 1. Portanto, tudo isso daqui dá B. Então, olha só que situação interessante, né? Essa expressão inteira é igual a B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo isso daqui vai dar o que você tiver B. Se B for 0, isso aqui tudo dá B. Dá 0, né? Se B for 1, isso aqui tudo dá 1, que é B também. Tá? Então, olha só que análise da simplificação. Certo? Bom, pessoal, então aqui a gente está no meio dos teoremas da álgebra booleana, né? O objetivo a gente já descreveu aqui, tá? Já foi um pouco a prática, né? Já foi um pouco a realidade. A gente tem que falar aqui dos famosos teoremas de De Morgan. Depois a gente comenta da universalidade das portas, para a gente apresentar realizações físicas, né, desses circuitos a partir de portas lógicas, de circuitos integrados, etc. Que a gente faça exemplos, por exemplo, que envolvam lógica, né, automação, sensoriamento, atuação, certo? E aí, de acordo com as portas lógicas, os circuitos integrados, ou a programação, ou a expressão algébrica, a gente vai ter uma realização. Fechado, gente? E aí, como é que estamos por hoje? Eu acho que estamos bem já por hoje, né? Na próxima aula, que é amanhã, às 7 horas, a gente vai terminar essa parte que de alguma forma a gente já viu e vai continuar o nosso curso falando de módulos combinacionais, tá? São aqueles módulos que eu havia comentado na última aula,
fazem parte desse curso, certo? São os decodificadores, os codificadores, os multiplexadores, que são módulos de interesse na eletrônica digital, certo? E assim é o nossa parte inicial aqui do curso de sistemas digitais, nosso curso de introdução a sistemas digitais. Fechado? Tudo certo? Vamos parar por aqui hoje? Tudo bem? Como é que vocês estão? Amanhã a gente continua. O que vocês acham? Me fala aí. Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada no AVA e vejam se vocês conseguiram acessar o livro que eu disponibilizei para vocês na biblioteca virtual. A gente está usando o livro do Totti, tá? É um livro extenso, a gente não precisa de tudo aquilo, mas é uma leitura extremamente recomendada. É uma leitura tranquila, né? A maneira como é escrito é uma leitura interessante de se fazer. Beleza, gente? Então, encerramos por hoje e continuamos amanhã às 7 horas, tá? No meio da tarde eu vou colocar o link no AVA. Vocês entrem lá, vejam o link. A partir das 6h40 já vai estar disponível. E aí às 7 a gente começa a aula, certo? Beleza, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Então, na próxima aula a gente continua a nossa conversa. Fechado? Até amanhã às 7. Falou, obrigado aí. Até logo. Tchau, tchau.